Olá, queridos amigos, o meu nome é Naldo Vicente e a princípio gostaria de falar da alegria de estar aqui com vocês para a gente bater um papinho hoje sobre um tema muito interessante que eu adoro falar e acredito que vocês também vão gostar de ouvir. É uma contribuição singela, mas espero poder contribuir com alguns esclarecimentos acerca da vida, de como a gente pode vislumbrar ela por uma nova perspectiva, né? E a gente vai falar sobre viver. Viver vale a pena? E eu lembrei que essa pergunta já me foi feita por uma pessoa que ela estava vivendo um processo muito complicado na sua vida e um dia ela chega para mim e perguntou: olha, será que viver vale a pena? E é nessa hora que a gente fica um tanto quanto perdido quando encontra com um colega, um amigo, um conhecido que faz essa pergunta diretamente a nós. Na hora eu fiquei também meio que desarmado, sem ter respostas. Mas aí eu fiquei pensando um pouco e disse a ela assim: olha, se você tivesse que medir a sua vida em momentos de alegria e de tristeza, quantas vezes você teve mais alegria do que tristeza? Porque muitas vezes a gente não compreende que a tristeza ela também é um processo natural. Às vezes a gente pensa que viver, que estar triste é ruim. Aliás, a sociedade tem nos pregado muito esse formato de vida de que a gente não pode ficar entristecido. É claro que a gente pode ficar entristecido, nós somos um feixe de emoções, então ora estaremos alegres, ninguém vai poder estar vivendo alegre 24 horas. E também a gente vai ter dias que a gente vai estar um pouco entristecido. Quando que isso começa a preocupar? Começa a preocupar quando essa tristeza não passa. E aí a gente precisa ir buscar ali qual o fundamento dessa tristeza. E muitas vezes o que acontece é que isso tudo começa por um processo de angústia. Angústia, sim, essa palavra que todos nós convivemos com ela, que todos nós vivenciamos, angústia. O que é a angústia, traduzindo de uma forma muito simplória, muito simples? É aquela dor, aquela sensação, aquela dor assim no peito que a gente sente e que a gente não sabe qual é a origem, não sabe às vezes nem como resolver, mas ela está ali, ó, batendo, latente. Então a gente começa a perceber assim: nossa, estou muito angustiado. Mas a angústia ela também tem suas raízes no medo que a gente vive hoje do fim. O fim, às vezes, de um filme bom, o fim de um relacionamento, o fim de um trabalho que a gente pode ser mandado embora, de uma pandemia que está aí batendo a nossa porta. Então, esse medo, uma série de medo que nós temos de tantas coisas, vai trazendo-nos essa angústia. Então, a angústia, de certa forma, é aquele medo do fim. A gente fica, eu acho que é por isso que, por exemplo, os maiores índices de suicídio ele acontecem no domingo. Por quê? Nós temos vivido de forma que a sociedade tem pregado para nós que o trabalho é algo castigante, que o trabalho é ruim, e aí a gente foi colocando isso na cabeça e a gente entende que trabalho é processo de escravidão e que trabalho é algo que nos entristece, e a gente vai fazendo trabalhos também que não nos apetecem, por causa de questões financeiras, porque a gente precisa comprar algumas coisas e precisamos de um emprego, e às vezes a gente não faz o que gosta e nem aprende a gostar do que faz, porque muitas vezes as pessoas: mas eu não gosto do meu trabalho. Então aprenda a gostar dele. Então às vezes você quer trabalhar num local e não trabalha porque a remuneração daquilo não é bom, e você procura outro que seja melhor porque você tem necessidades, e às vezes você também vai criando essas necessidades. Isso também vai trazendo muita angústia para você,
Por quê? Porque você trabalha no local que você não gosta por causa da remuneração para comprar coisas que muitas vezes você não tem necessidade. Isso termina nos angustiando, isso termina nos levando a um processo mais complicado ainda, que é o quê? O happy hour. Lembra daquela história da hora feliz? Ora, a hora feliz que o pessoal tem empregado, qual é? É a hora que eu paro de trabalhar, é a hora que é a sexta-feira à noite. E por quê? Porque é a hora que eu saio do trabalho e é a hora que eu me encontro com alguns amigos para fazer o quê? Cessar a angústia. E infelizmente, a gente tenta cessar parte dessa angústia. Eu estou falando aqui de um item chamado trabalho, que é o que a gente vê muito no cotidiano. Como? Com o álcool. Às vezes o pessoal se encontra na sexta-feira, no finalzinho de tarde, para quê? Para se juntar, para beber, e ali ele percebe que de fato ele cessa a angústia. Por quê? Porque o álcool ele tem um fator que é muito interessante. Ele cessa um neurotransmissor, a ação de um neurotransmissor chamado GABA, que gera angústia. Então quando ele cessa, você pronto, ali você aliviou seu estresse, sua ansiedade, a angústia cessou, e você ficou muito alegre. Sabe qual é o problema? O problema é que ele volta. Então a angústia volta e volta mais forte. E aí começa novamente o processo da segunda-feira, da tristeza do domingo que vai acabando. E aí você não quer que acabe, você fica angustiado. E aí você começa novamente o trabalho é ruim, porque você não se dá também uma oportunidade para gostar daquilo que faz. Então não necessariamente eu tenho o trabalho ideal que eu queira, mas enquanto eu não tenho o que eu quero, o trabalho ideal, então eu vou aqui tentando me adaptar a esse e tentando gostar daquele trabalho. Isso vai facilitar muito a sua vida para que você não viva esse processo de penalidade, de autopenalização. Então você passa a não ter tanta angústia em relação ao trabalho. Às vezes você tem também a questão do relacionamento. Então eu brinco muito com as pessoas dizendo assim, olha, o namoro é aquela coisa que você arruma alguém para poder ouvir você e para poder ouvir suas angústias. Como assim? Ouvir. A gente esquece que muitas vezes a gente se depara com tanta gente angustiada. Um outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela estava até entristecida. Ela disse, poxa, Naldo, você lembra de fulano? Eu lembro. Olha, você acredita que ela foi lá na minha casa, mas ela estava com tanto problema, disse que precisava falar com alguém, mas ela falou que não dava tempo nem de eu respirar. E aí você acredita que quando ela terminou, ela disse, nossa, mas eu estou me sentindo tão bem. Aí você perceba que coisa simples. Essa pessoa estava muito angustiada e a angústia foi ali abrandada, foi sendo ali diluída, porque ela falou. Ou seja, hoje nós temos vivido uma sociedade que não escuta o outro. Uma sociedade onde a gente cria filhos, mas não escuta os filhos. Então a gente cria filho, a gente joga ele na escola, a gente tenta colocar ele na melhor escola, nós tentamos dar o melhor para ele da educação intelectiva, mas nós não ouvimos. Às vezes o filho chega em casa ali com 12, 13 anos, passando por um probleminha na escola, e aí a gente vai falar alguma coisa com a gente já dá um safanão para lá, depois você fala com isso, eu estou ocupado aqui. Então o que acontece muitas vezes? A gente não tem ouvido. A falta da gente estar ouvindo o outro faz com que aquele outro não consiga colocar para fora as suas angústias. Perceba que isso tem acontecido muito agora, nesse atual momento das nossas vidas, e muita gente tem vivido angustiada, porque a gente está vivendo uma vida muito corrida, muito estressada, e não temos tempo para o outro. Não temos tempo para poder interagir, nós não temos tempo para poder ouvir. Vocês já perceberam que no passado não tinha tanto isso? Por que não tinha tanto isso? Vamos imaginar um quadro, como era a vida do interior antigamente. Todo mundo colocava ali a cadeira na calçada e ficava ali no interior e todo mundo falando da vida um do outro e falando do que aconteceu, pronto, colocava tudo para fora. Falava do marido que tinha brigado com ele, falava do filho que estava dando problema, mas colocava aquela angústia para fora. Vivia bem, não pensava em nada de suicídio. Hoje a gente está vivendo uma sociedade tão estressada, tão corrida, com tantas coisas, e isso veio com o advento da tecnologia. Porque às vezes o pessoal fala, nós estamos vivendo um mundo, o tempo está passando muito rápido. Não, o tempo está passando da mesma forma. Agora, nós temos tantas atribuições que elas foram criadas também pelo advento da tecnologia, que é algo bom, desde que a gente saiba usar, e algo muito ruim quando nos escraviza, e aí a gente não percebe.
Então hoje, com quanta gente nós temos que interagir de forma muito rápida para resolver coisas, para responder coisas. E temos ainda os ansiosos que mandam uma mensagem para nós e já fica ali, ó, oi, 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 querendo que já... Não interessa se nós estamos no trânsito, não interessa se o que estamos fazendo alguma coisa, alguma reunião, tem que responder rápido. Isso tudo tem gerado um processo muito complicado de ansiedade. Essa ansiedade tem levado a muito medo, ansiedade, estresse, e aí a gente desemboca tudo na angústia. Aí fica aquela vida entristecida, queremos desabafar com alguém, não temos. Graças a Deus hoje nós temos um projeto aí, o CVV, que é maravilhoso. Por quê? Porque está ali para ouvir, está ali para você ligar, está ali para você ouvir. Quantas vidas o CVV não já salvou de forma indireta de pessoas que ali estavam tão angustiadas com as suas vidas, que não tinha mais a quem recorrer. Dá uma ligadinha lá, se eu não estou equivocado, me corrijam depois, é o 188, e dá aquela ligadinha lá, fala com o pessoal, e o pessoal fica lá ouvindo, só ouvindo, gente. Às vezes a gente se depara com pessoas que elas só querem uma coisa, ouvir. Elas precisam falar, e essa necessidade que elas têm de falar é para poder diluir, colocar essa angústia para fora. E aí a gente não compreende que muitas vezes essa falta de interação que nós estamos vivendo, essa falta de interação, de viver com uma pessoa dentro de casa e não se comunicar. Por quê? Porque às vezes as pessoas não compreendem. Outro dia eu fui convidado para falar sobre a questão dos órfãos, e para surpresa de muitos eu falei sobre a questão dos órfãos de pais vivos. Os órfãos que estão dentro de casa, com pai e com mãe. Mas como assim, Naldo? São filhos que não são ouvidos pelos pais, pais que não prestam atenção nos filhos, pais que não acompanham, pais que simplesmente acham que dando alguma coisa para o menino, para suprir a necessidade dele, para ele parar de chorar, para ele parar, está resolvido, e não está. A gente não tem acompanhado esses jovens. Aliás, o ano passado eu estava fazendo uma palestra justamente aí em Parnamirim, se não me engano foi na prefeitura, para acho que 130 e poucos jovens, e uma jovem me chamou a atenção. A gente abriu para perguntas e algumas colocações, e ela me falou assim, olha, e falou para todo mundo ouvir, nós somos uma geração onde todo mundo vive escarnecendo, ou seja, eles dizem que nós somos uma geração que nem estudamos, que não trabalhamos, que nós somos uma geração de parasitas, que nós somos uma geração que não tem futuro, que nós somos mortos, que nós não temos ânimo para nada, nem atividade. Mas uma pergunta, veja bem, foi essa jovem que fez essa colocação, e ela não tinha mais que 14 anos. Ela disse, uma pergunta eu gostaria de fazer, se nós somos assim, quem nos educou assim? E aquilo foi muito forte, eu fiquei pensando, nossa, a gente vive taxando tanto esses jovens de tantas coisas, né? Mas a gente não para perceber que se eles são assim, parte dessa responsabilidade, aliás, a grande parte é nossa. E por quê? Porque a gente vive numa sociedade de muito consumo, de muito estresse, de muitas necessidades, e esquecemos de coisas básicas como interagir. Interagir. Uma das grandes preocupações que nós temos, eu e alguns amigos que fazem esse trabalho voltado para o público, foi nessa pandemia dessas pessoas todas em casa. Porque, por exemplo, pare para imaginar que a angústia ela é cessada muitas vezes pela interação social, às vezes trazida pelo álcool, ou então pela sociedade que diz que você tem que viver alegre 24 horas. Então, quando que você está ali amenizando sua angústia? Quando você tem que colocar o prazer, está vivendo o prazer. A questão é que tudo que tem começo, meio e fim gera angústia. Por quê? O começo é bom, o meio é bom, mas o fim é ruim. Então, no fim, começa novamente o processo de angústia. E ninguém pode viver 24 horas trazendo, por exemplo, satisfação para o corpo, satisfação dos apetites. Seja ele a fuga psicológica que for, pela comida, pela bebida, pelo consumo de cigarro, ou até mesmo da maconha, ou o consumo de compras e compras e compras, tudo isso é fugas psicológicas da vida que nós temos, que a gente quer deixar de lado. Porque, de fato, aquele que pensa em suicídio, aquele que começa a ter essa ideação suicida, é porque ele começa a questionar se a vida vale a pena ser vivida. E por que ele começa a questionar se a vida vale a pena ser vivida? Porque ele, de certa forma, perdeu o sentido da vida. Então a vida deixa de ter um sentido quando eu vivo uma vida muito angustiada.
Então eu estou com essa angústia que não cessa, a dor no peito ali apertando, então a vida passa a ser aquela vida medíocre, uma vida que eu não tenho ali satisfação. Daqui a pouco eu estou numa depressão. Não sou especialista em depressão, mas não preciso ir longe para compreender que a depressão é uma doença séria e uma doença da falta de vontade. De vontade. Sem querer adentrar nesse tema, mas ela está conectada à angústia, ela está conectada à tristeza que não cessa, porque, volto a dizer, a tristeza, um dia você está triste é muito natural. Nós não podemos viver alegre 24 horas, é muito natural. Aliás, no passado muita gente se recolhia, ficava ali 1 hora, 2 horas tendo uma leitura, sozinho, isso era muito bom. Entendeu? Hoje não, hoje você tem que viver 24 horas tendo prazer para ter alegria. Por quê? Porque isso gera consumo. E nós, de certa forma, estamos vivendo escravizados pelo consumo. Toda hora temos que consumir alguma coisa. E isso fez com que muita gente cessasse a angústia através do consumo. Mas aí eu compro coisas que nem sei que vou usar, que não sei se vai... Aí daqui a pouco não preciso daquela coisa, tenho que voltar para consumir de novo para poder novamente cessar o processo de angústia. Então veja que tudo está conectado, tudo está conectado. Mas muita coisa do que está acontecendo a gente pode contribuir. E contribuir como? De forma até muito simples. Eu só preciso parar para observar quem convive comigo. Eu posso começar todo esse processo dentro de casa. Quando? Quando eu começo a me observar, quando eu começo a observar as minhas ações, por que eu tenho vivido angustiado? Por que eu tenho perdido o sentido da vida? Ora, será que essa visão que eu tenho hoje de mim não é uma visão mesquinha? Por que eu não me aprofundo mais num pensamento cósmico? Será que tudo se encerra aqui? Será que eu não tenho como ver que há algo além disso? Será que eu não posso enxergar que eu sou apenas uma criatura e dentro desse processo existe um Criador que naturalmente é bom porque me criou? E se ele é bom, só pode ter me criado para coisas boas. Então por que eu tenho vivido dessa forma? Porque muitas vezes eu não compreendi ainda o sentido da vida. E o sentido da vida, ele foi apresentado lá atrás por um grande mestre. Aliás, o mestre dos mestres. Que quando você começa a estudá-lo, você começa a encontrar um sentido para a sua vida, que é a recomendação que eu faço. Não estou aqui falando de religião, mas eu estou falando de educação. E quando se trata de educação, nós muitas vezes queremos nossos filhos nas melhores escolas, nós queremos nossos filhos nas melhores universidades, para que ele aprenda o quê? Coisas sobre matemática, geografia, engenharia, mas nós esquecemos de inserir nossos filhos na educação da vida, na educação da vida. E aí é um problema, porque ele está inserido na vida. E inserido na vida que está, ele precisa de bons mestres da vida. E quem é que é considerado o maior mestre da vida? Jesus. Então não estou aqui eu a falar de religião, mas eu estou falando de educação. Então quando eu começo a estudar sobre Jesus, uma das coisas que eu ouço que fica ali batendo e martelando na minha cabeça é quando ele vai dizer, olha, eu vim para que todos tenham vida, mas não qualquer tipo de vida. Veja que ele estende ali a frase dele diz, mas eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Quando ele fala dessa forma, uma vida abundante, não é uma vida de bens materiais, não é uma vida de consumo, não é uma vida de escravidão daquilo que virou moda e eu tenho que comprar para apresentar a outros, mas uma vida que vale a pena ser vivida. E aí você começa a pensar, mas que vida é essa que vale a pena ser vivida? Que Jesus apresenta, que tinha tanto prazer em viver. Aí você começa a observar como era a vida de Jesus. E a vida de Jesus era justamente a de se importar com o teu semelhante. De se importar com o teu próximo. Perceba que Jesus ele vai transitando ali na casa de um, na casa de outro, comendo um bolinho, tomando um café, até mesmo foi apelidado injustamente de glutão, porque ele vivia dessa forma. E o que era isso? Isso era uma forma de dizer ao mundo como devemos interagir com o nosso semelhante.
Ora, não é à toa que ele diz que a lei se encerra quando fala assim, olha, eu vos deixo 2 mandamentos. Ama teu Deus sobre todas as coisas. E isso é certo, porque nós somos criaturas. Ora, se somos criaturas, existe um Criador, e esse Criador é bom, então eu devo amá-lo e ser grato por tudo que ele propõe a mim através da vida. Aí a outra ele vai dizer, olha, ama teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus quer dizer com isso? Ele diz, olha, te importa com teu semelhante. Te importa com teu semelhante. E o que é me importar com o semelhante? Importar, trazer para dentro aqui, ó, importar para dentro, importar, trazer para dentro. Então, quando eu trago meu semelhante para dentro, eu começo de que forma? Eu começo a ouvi-lo, a me interessar pelas coisas que interessam a ele. Então, eu deixo um pouco de lado os meus interesses pessoais e passo a observar o meu semelhante. Então perceba que o remédio que Jesus nos oferece é tão simples e tão grandioso ao mesmo tempo que, por exemplo, ora, todos os psicólogos e psiquiatras estão falando hoje sobre a angústia e que a angústia, o melhor remédio para a angústia é você colocá-la para fora. Para que você coloque ela para fora, necessário é que tenha outro para ouvir. Olha só, que tenha outro para ouvir. E era o que Jesus justamente fazia. Ele saía, ele ouvia os questionamentos, o que o pessoal falava, colocava algumas questões ali para que você refletisse e estava sempre se importando com o outro. Sempre se importando com o outro. Uma outra coisa que Jesus apresenta ao mundo como educador é que aquele processo de angústia que a gente tem quando se aproxima do fim, sabe? O fim de uma série, o fim de um namoro, o fim de um relacionamento de trabalho, o fim do final de semana, o fim das férias, todas essas coisas que têm começo, meio e fim, gera angústia. Então, uma das angústias que a gente sente também é o medo da morte, o medo da morte. Então, quando Jesus nos apresenta um mundo muito maior do que esse, quando ele diz, olha, existem outros mundos, meu reino não é deste mundo. Eu quero vos dizer a vocês que existe algo maior. Então, quando você sai dessa pequenez do mundo que você vive, entendendo que aqui se encerra tudo, que aqui está tudo, você começa a observar que existe algo além. E esse algo além também é vida. Então perceba que, por exemplo, à medida que eu cesso esse medo do fim, eu também cesso a angústia. E tudo isso são propostas apresentadas por esse grande mestre à sociedade, à humanidade para que se viva melhor. Então, quando que eu vivo melhor? Quando eu me importo comigo. Quando que eu vivo melhor? Quando eu me importo com o outro. Quando que eu coloco em prática tudo isso? Quando eu coloco a minha angústia para fora. Porque todos nós passamos por processos de angústia. Ninguém aqui está isento disso. Basta que você pare um pouquinho para ouvir o teu semelhante, que você vai perceber que ele vive também angustiado. Basta que o outro pare para te ouvir um pouquinho, que você vai perceber que você também vive angustiado. Então, nós precisamos diminuir esse processo de angústia para que a vida passe a ter sentido. E eu só consigo compreender isso de certa forma quando eu vivo coisas simples como interagir com o meu semelhante, ouvir. Nós temos tantos jovens maravilhosos que têm uma mente brilhante, mas que está angustiado. Por quê? Porque muitas vezes a gente não valoriza que coisas que a gente entende como pequenas são muito grandes para eles. Então nós temos o jovem que quer se inserir ali naquele grupo do colégio, mas não consegue, vem falar conosco, nós não ouvimos. Nós temos a jovem que, por exemplo, está passando da fase de menina para mulher e a gente não ouve. Ela está preocupada se muita coisa vai acontecer, o que vai mudar, como vai acontecer isso. Às vezes não quer namorar com a pessoa ali, mas ela não quer e nós não ouvimos nada disso. Quando o jovem chega para falar alguma coisa conosco sobre isso, a gente, não, esquece para lá. Isso tem muito tempo você ver isso aí. E não damos atenção. Não damos atenção.
Então nós não temos mais tempos para cuidar, não temos tempo para cuidar de nós não temos mais tempo para cuidar do nosso semelhante e temos vivido uma sociedade adoecida. Uma sociedade que adoece e que não consegue compreender os valores da vida. Eu não consigo mais sentir prazer em tomar um açaí na praia. Eu não consigo mais ter prazer em ver o canto de um passarinho, os lírios do campo. Eu não consigo mais vislumbrar esse paraíso onde moramos, que é Natal, onde a gente pode ali de 5 horas da tarde ver o pôr do sol e ver aquilo maravilhoso, tudo ali é vida, vida abundante, vida que está ali gritando, dizendo assim, olha aqui como tudo é maravilhoso. Nós não conseguimos, porque nós nos enchemos de necessidades, nós vamos criando necessidades e dentro dessas necessidades nós temos que trabalhar mais para poder suprir essas necessidades e dentro desse processo a gente vai esquecendo de conviver com as pessoas que mais amamos. Nós tivemos agora uma grande oportunidade, estamos tendo na verdade uma grande oportunidade para refletir sobre a vida que vale a pena ser vivida, quando a gente precisou agora se afastar de entes que a gente ama. Quantos filhos não puderam hoje e não podem estar com seus pais porque ainda estão em processos de isolamento? Da dificuldade, o primeiro mês como foi difícil, mas quantas vezes nós deixamos de atender as ligações de nossos pais? Quantas vezes nós deixamos de atender as ligações de nossos avós? Quantas vezes a gente esquece do aniversário? Quantas vezes a gente não passa lá para tomar um cafezinho, comer um bolo e só ouvir? Ouvir, porque nossa vida está em constante atividade, então o tempo se escoa muito rápido, mas para aquele que está dentro de casa, que está em cima de uma cama, apenas assistindo uma TV, a vida passa lentamente. Mas vocês não têm noção, alguns sim, outros não, da alegria que eles têm quando a gente chega para só ouvir um pouquinho o que eles têm a dizer. Coisas que às vezes a gente não tem, a gente fica pensando, nossa, mas que bobagem, mas para eles não são. É a planta que mudou, é a panela que não areou, é a coisas simples que mudam a vida de todo mundo. Quantas vezes, muitos de nós, não paramos para ouvir alguém e ali depois de aquilo tudo que ela falou, da angústia que ela colocou para fora, de todos os seus temores e medos, ela disse, poxa, como você foi um bálsamo em minha vida, como você foi um alívio. Hoje, sinceramente, eu tive pensamentos que eu não queria ter, porque as pessoas, de fato, elas não querem se matar, elas só querem aliviar a dor que estão sentindo. Essa dor, muitas vezes, ela chega a ficar tão forte que me faz duvidar da vida. Nesse momento, é que ela mais precisa de nós. Nesse momento, ela não precisa que a gente vá lá apontar caminhos. Nesse momento, ela não precisa que a gente vá lá dar conselhos morais e éticos ou lição alguma. Nesse momento, ela precisa apenas que a gente escute. Que nós tenhamos 2 ouvidos para ouvir, uma boca apenas para falar. É como se Deus dissesse assim, olha, eu quero mais que vocês ouçam do que falem. Daí eu lhe dei 2 ouvidos. Eu dei 2 olhos para vocês prestarem atenção nisso tudo. Os olhos para prestar atenção, os ouvidos para ouvir e a boca para pouco falar. Por quê? Porque se vocês não conseguirem compreender que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que eu tenho interrelacionamento, é a vida que eu me relaciono, é a vida que quando eu tenho alegria eu posso ter para quem ligar para poder dizer, olha que maravilha, que conquista, hoje eu conquistei tal coisa, hoje eu conquistei um emprego, hoje eu conquistei mais uma coisinha assim. Porque é nesse momento que você percebe o quanto o outro é importante, é quando você liga para ele, é quando ele liga para você. Esse relacionamento proposto por Jesus, ao qual ele dá o exemplo grandioso de se importar com o outro, essa é a grande chave da vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que eu possa interagir, uma vida que eu possa me importar, uma vida que eu possa ouvir, uma vida que eu possa ser ouvido. E aí você começa a ter uma visão diferente da vida. Aquela angústia que não cessava mais agora cessa. Aquela alegria que rapidamente ia embora, ela demora mais tempo. E aí a gente percebe e começa a entender que a felicidade é aquele instante de vida que você não quer que acabe. Mas a felicidade, hoje a ciência já prova o que Jesus já dizia. A nossa felicidade está atrelada, está na razão das nossas amizades. Quanto mais amigos, quanto mais eu interajo,
mais feliz eu sou. Hoje, Havel também fala que o grande X da questão da gente combater o egoísmo é justamente a gente se importar com os outros, ter alegria. Então nós não temos mais só Jesus, o grande educador da vida, falando sobre tudo isso. Nós temos também a ciência. Então, que essas pequenas palavras possam ter contribuído com tudo e que vocês possam refletir melhor sobre a vida e cada dia que passa compreender que a vida vale a pena ser vivida. Muita paz a todos.